A memória de Pax River já é um borrão, uma mancha de ferrugem e neon no retrovisor da minha mente. Faz um mês inteiro queimando combustível barato, com o gosto metálico do ar reciclado na garganta, só para acabar trancado em um bunker de concreto no momento em que chegamos. Protocolo de quarentena, eles disseram, com a voz abafada pelos alto-falantes. Protocolo. Como se este planeta, Terron 7, já não estivesse meio morto, tossindo poeira e exalando uma indiferença antiga. O ar no bunker era pesado, denso com o cheiro de suor, medo e desinfetante barato. Tinha gente demais, rostos que eu nunca tinha visto e que provavelmente nunca mais veria. Punchers com mãos calejadas e olhares vazios, rastreadores com olhos cibernéticos que nunca piscavam, brutamontes que eram mais músculos do que cérebro, e ladrões cujos dedos pareciam se mover por conta própria, sempre procurando um bolso desatento. Eram os desesperados e os condenados, uma coleção de almas perdidas, todos reunidos pela mesma ganância cega, todos querendo uma fatia do bolo. A mesma história de sempre, contada em um bar diferente, em um planeta diferente. O motivo de estarmos todos ali, empilhados como carga, era a seiva antiga. O preço daquele líquido âmbar, recém-extraído das entranhas de mundos esquecidos, tinha disparado de novo. Mesmo com a guerra se alastrando pelo sistema valeriano como uma praga, os malditos Ojari Woodnuts, uma raça de insetoides aristocratas de um sistema vizinho, continuavam comprando por barril. Eles usavam para... bem, ninguém sabia ao certo. Rituais, combustível para suas naves orgânicas, um elixir de longevidade. Os rumores eram muitos, mas o resultado era um só. As equipes de extração iam cada vez mais longe, para planetas cada vez mais perigosos. As corporações pagavam mais, e nós, os peões, pegávamos tudo o que conseguíamos, raspando o fundo do barril da galáxia. Por que me escolheram para esta missão? Eu me pergunto isso toda noite enquanto o zumbido do purificador de ar tenta me fazer dormir. Nunca entendi. Eu nunca fui o tipo que chega a algum lugar. Minha vida tem sido uma sucessão de quase acertos e erros completos. Eu sou o cara que sempre aposta no cavalo errado, que sempre escolhe a porta que leva a um beco sem saída. A distopia que engoliu nosso sistema estava partindo as pessoas, quebrando seus espíritos até que só restasse o desespero. Talvez esse fosse o truque. Eles não queriam os melhores. Eles queriam os que não tinham mais nada a perder. O recrutador, um homem com um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra de asteroide, me olhou de cima a baixo. Seus olhos eram frios, calculistas. Ele não viu um homem. Viu um número em uma planilha de risco. Certo. Quem é o próximo? Ele latiu, sem nem mesmo levantar a cabeça. Meu nome foi chamado. A missão? Floresta Profunda, em Terron 7. Um planeta na lista de evitar a todo custo de maioria dos guias de viagem independentes. Em pé, Punchers, gritou um sargento com uma cicatriz que dividia sua sobrancelha em duas. Equipe de risco, crédito dobrado. Crédito dobrado. Duas palavras que soaram como música para os meus ouvidos falidos. Duas palavras que me fizeram esquecer o medo que se arrastava pela minha espinha. Eu aceitei, sem hesitar. O que mais eu poderia fazer? Voltar para Pax River e morrer de fome em uma sarjeta? Pelo menos aqui eu tinha uma chance minúscula, quase invisível, mas ainda assim uma chance. Sabe, toda vez que você pisa num planeta novo, respira um ar diferente pela primeira vez, uma parte de você acredita na mentira. Acha que isso vai mudar alguma coisa, que o ar alienígena vai limpar seus pulmões da poeira da sua vida antiga, que a gravidade diferente vai aliviar o peso nos seus ombros. A gente dizia que era pelo dinheiro. Claro, era sempre pelo dinheiro. Mas ninguém anda na beirada do abismo só por crédito. Há uma emoção nisso, um chamado do vazio que os que vivem seguros em seus mundos centrais nunca entenderão. Novo registro de missão, nova desculpa para arriscar a vida, novo amigo temporário, um cara chamado Jax que me deu um tapa nas costas e disse que íamos ficar ricos. Eu já tinha ouvido isso antes. Só que planeta nenhum cumpre promessa. No fim, é só mais uma pedra flutuando no vazio.
com problemas diferentes, mas com a mesma decepção fundamental. A floresta, porém, a floresta de Terron 7 ficava com você. Ela se infiltrava na sua mente. Aquelas árvores não eram só árvores, não como as imagens 2D que vimos nos tablets do bunker durante o briefing. Elas eram colossais, com troncos que pareciam feitos de metal retorcido e folhas que brilhavam com uma luz bioluminescente fraca, pulsando em um ritmo lento e hipnótico. Havia uma ordem ali, uma presença antiga e poderosa. Elas respiravam. Eu podia sentir um sopro lento e profundo que parecia vir do próprio solo. Elas nos observavam. Eu sentia seus olhos invisíveis em mim, em cada um de nós. Elas sabiam exatamente o que viemos fazer ali. E com toda aquela idade, com todo aquele poder, por que não nos impediram? Por que nos deixaram entrar? Diferente da maioria da equipe, que estava mais interessada em polir suas armas e contar piadas sujas, eu li o briefing, cada palavra. Explosões tóxicas de esporos que podiam liquefazer seus pulmões em segundos. Predadores biomecânicos, uma fusão de carne e metal que caçavam em silêncio absoluto. Areia movediça magnética, uma dúzia de formas de morrer e ainda mais de matar. Talvez saber de tudo isso já fosse o meu castigo. A ignorância é uma bênção, mas a informação, neste caso, era uma tortura. Quando a ordem chegou, nós marchamos. Amarramos os extratores nos troncos daquelas árvores ancestrais. As máquinas zumbiam, depois gritavam enquanto sugavam a seiva, a força vital da floresta até a última gota. O líquido âmbar enchia os containers e a cada litro eu me sentia um pouco mais sujo, um pouco mais vazio. Nós estávamos roubando a alma de um mundo por dinheiro. Algumas semanas passaram. O acampamento se tornou uma rotina monótona de trabalho e exaustão. E então, a fome apareceu. Não era fome de comida. Essa sempre acaba cedo nas missões da orla. Era outro tipo de fome, uma que só existe aqui, longe da luz familiar do seu sol natal. Uma curiosidade doentia, uma necessidade de ir mais fundo, de ver o que não deveria ser visto. Eles chamam de febre da orla externa. Quanto mais perto da borda do desconhecido você chega, mais vontade dá de provar o que há do outro lado. Não dá para culpar um homem pela loucura que este lugar inspira. Explorar faz parte de quem somos. Os sãos, os equilibrados, eles nunca construíram naves espaciais. Eles não viram o que nós vimos. Talvez aí esteja o erro. Talvez nunca deveríamos ter olhado para o céu. Eles começaram a sair à noite, um por um. Primeiro foi um rastreador silencioso, depois um dos brutamontes. Eles simplesmente largavam suas ferramentas e caminhavam em direção à floresta profunda, como se estivessem sendo chamados. Poucos voltavam, e os que voltavam não estavam mais inteiros. Seus olhos tinham um brilho vazio e murmuravam sobre vozes e luzes. Não conseguiam explicar, nem precisava. Seus rostos diziam tudo. A fome me pegou também. Uma noite, eu estava deitado na minha belunca, escutando o som distante dos extratores e o choro de um animal metálico na escuridão. E eu senti uma necessidade avassaladora. Eu precisava provar. Provar o quê? Eu não sabia, mas a floresta estava me chamando. Deixei minha arma, minha armadura, tudo para trás. Eu só andei. Não sei por quanto tempo. Horas, talvez dias. O tempo perdeu o sentido sobre o dossel brilhante. As árvores falavam comigo. Não com palavras, mas com sentimentos, com imagens que piscavam na minha mente. Elas sussurravam segredos sobre a criação das estrelas e a morte dos sóis. Elas me pediam para parar, para beber de suas raízes expostas. Nenhuma parecia certa. Eu continuei andando, mais fundo, sempre mais fundo, até que eu a vi. Uma árvore diferente de todas as outras. Era mais velha, mais imponente, e de uma ferida em seu tronco, uma única gota de seiva, mais brilhante e pura que qualquer outra, tremelucia. Eu me aproximei, hipnotizado. A gota caiu, lenta como o tempo, e eu a peguei com a ponta da língua. A seiva tocou meus lábios, e tudo ficou escuro. Eu não estava ali. Não era eu. Eu era outra coisa. Uma consciência vasta e antiga. Eu era uma semente na mão de um estranho cósmico,
uma esparca de vida destinada a uma lua morta. Eu senti minhas raízes se estendendo por continentes, por eras inteiras, transformando uma rocha estéril em um paraíso verdejante. Eu vi civilizações nascerem e morrerem. Eu vi os humanos chegarem, pequenos, barulhentos, frágeis. Eles esqueceram que deviam sua existência a este mundo que eu criei. Passaram a adorar deuses próprios, deuses de metal e de crédito. Eu observei. Eu cresci em silêncio, escalei suas torres mais altas de arrogância. Me enrosquei nas fundações do que eles mais amavam, sem que eles percebessem. E enquanto eles descansavam sobre o mundo que eu criei para eles, eu comecei a tomar de volta o que era meu. O fogo deles me queimava a pele, mas eu renascia das cinzas. As bombas deles rasgavam meu corpo, mas minhas raízes eram profundas demais. Na pressa de me destruir, na sua ganância